estão a droga, aí está o menino de rua, aí está o abandono sem escola, aí estão os revoltados que não acham vaga nos hospitais, aí estão os esfaimados, os desempregados, a revolta caminhando, braços dados com a violência. É uma guerra, e das mais vergonhosas, porque o país é rico de bênçãos. Ele foi escolhido por Jesus para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que será? Porque as leis divinas são insuperáveis. Mas estamos neste momento que aconteceu o materialismo. As religiões vigentes não conseguiram atender às necessidades humanas. Veio o século XVIII e com ele Voltaire, Montesquieu, Diderot, a Revolução Francesa de 89. E em 92 vieram os direitos humanos. Logo depois, os direitos da mulher. O século XIX é o século de Napoleão Bonaparte, que deseja fazer da França a capital da Europa, em Paris, mas que logo depois fracassa nas suas ambições guerreiras. Mas no mesmo ano, 1804, em que ele se faz coroar imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, no dia 3 de outubro, um pouco antes, na cidade de Lyon, nasce Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que será Allan Kardec. À semelhança do que aconteceu com Otávio, veio uma revolução espiritual. A Terra recebe espíritos de escola, grandes pensadores. A ciência desatou os nós a partir do século XVII. E agora descobre-se a vida microscópica, a vida macroscópica. E Allan Kardec terá a grandeza de dizer: o espiritismo é aquilo que o microscópio se tornou para a vida microbiana e o que o telescópio se transformou para interpretar o cosmo, para descobrir os sóis. A mediunidade explodiu e nasceu a doutrina espírita. Jesus nos trouxe a lei de amor e a doutrina espírita nos trouxe a lei da reencarnação. Nós somos imortais. O Espiritismo matou a morte, deu-nos uma razão lógica para viver, explicando que Deus é amor, exclusivamente amor, que Deus não castiga, que Deus não perdoa, Deus ama. Quem ama não castiga, nem pune, educa. Através da reencarnação, nós voltamos ao proscênio terrestre para reparar os males que fizemos. A lei é de progresso, e todo aquele que desrespeita a lei incide em um delito que tem necessidade de recomeçar para reaprender, para evoluir. A doutrina espírita chega e vai para os gabinetes de ciência provar, como Jesus o fez, a imortalidade da alma. Os maiores cientistas do século XIX, a começar por William Crookes, a continuar por César Lombroso, por Charles Richer, o maior sábio da França no século XIX, que recebeu o prêmio Nobel pela doutrina da fisiologia que ele ensinava na Universidade de La Salpêtrière. Eles constatam a imortalidade da alma e dão a todas as religiões o apoio que lhes faltava, porque toda religião diz que a alma é mortal, que Deus é justo, é bom, é misericordioso. Mas quando nós pedimos que nos deem uma prova da justiça de Deus, entre o príncipe que nasce no berço de ouro e o miserável que nasce nas ruas da amargura, quando vemos a criança deformada, agora com a microcefalia, como sendo uma consequência de um bacilo inoculado pelo Aedes aegypti, então nós perguntamos por quê?
Eu sou de uma família de 13 irmãos. E entre nós, eu sou o último de todos, tivemos uma irmã hidrocéfala. Ela era a número 7. Muitas vezes eu me perguntei, mas por que ela e não eu? Por que Deus teria feito isso com ela? Ela viveu 7 anos, nunca falou, nunca escutou, nunca pôde ver, somente crescia a cabeça, os ossos diluíram-se, o corpo mal desenvolvido, e minha mãe crucificada no amor, atendendo-a e cuidando dos filhos que continuou a ter. Então a reencarnação vem nos dizer que ela é responsável, porque ela teve a oportunidade em outras existências, como nós estamos tendo hoje, de agir corretamente. Quem é de nós aqui que não sabe o que é bom e o que não é bom? Quem é que sabe o que é certo, o que não é certo? Exceção feita aos psicopatas. Todos nós sabemos como devemos agir, mas optamos por agir erradamente. E ao agirmos erradamente, contraímos débitos. Como Deus é amor, nos dá a oportunidade de reabilitação. Esta reabilitação é o nosso processo de autoiluminação, porque o reino de Deus está dentro de nós, não está fora. Vem uma doutrina para dizer que o mais importante não é ter religião, é ter dignidade. É melhor ser ateu e ter uma vida de cidadania a ter uma religião e não ter o caráter, a compostura que a religião exige. Então os espíritos desceram à terra como um exército de luz, e iluminaram a noite que se abateu sobre a humanidade. E o espiritismo, desde o dia 18 de abril de 1857, começou uma fase nova para a humanidade. Começou o mundo de regeneração, porque logo depois Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns, em 1861, explicando cientificamente a mediunidade, o Evangelho sendo interpretado à luz da reencarnação. Em 1864, o céu e o inferno. Em 1865, há 150 anos, mostrando a justiça divina, as consolações, as esperanças. Ninguém se perde. Permitam-me narrar uma experiência pessoal. Como eu disse, a nossa família era muito grande. E no dia 9 de novembro de 1939, eu estava com 12 anos, minha mãe era analfabeta, recebemos um telegrama na cidade que nós morávamos, em Feira de Santana. E o telegrama dizia: Nair Franco suicidou-se, venha alguém da família. Nair Franco era minha irmã, morava na cidade de Ilhéus, era casada. Nós ficamos aturdidos, porque era uma filha exemplar, uma esposa ideal, uma jovem atraente, portadora de economias fortes, um marido devotado. Que motivo teria para se matar? Então, porque éramos católicos, no dia seguinte minha mãe foi à igreja comigo, que era sacristão, e pediu ao pároco: eu venho pedir para que se celebre, dentro de alguns dias, a missa de 7º dia pela minha filha que morreu. E o padre perguntou: mas morreu de quê? Minha mãe disse: suicidou-se. Então, ela está no inferno. Porque aquele que se suicida não tem oportunidade, não tem o perdão de Deus. E o dogma proíbe que se reze por eles. Mas que amor é este? Então negar a prece ao mais necessitado, negar o remédio ao mais doente. Minha mãe, no seu analfabetismo, era uma sábia. Ela olhou para o sacerdote e disse: mas padre, que Deus é este? Ele mandou seu filho vir nos ensinar a perdoar 70 vezes, 7 vezes. E não perdoa o erro de uma pessoa, apenas um erro. Será que o senhor não sabe que a pessoa que se mata está fora da razão? Era uma grande psicóloga. Mais tarde a psicologia vem dizer que nos surtos da esquizofrenia, da depressão, do pânico, o indivíduo suicida-se.
Então ele está fora da razão, da lógica. Ele deve ter atenuantes. Não, minha senhora, mas ela é suicida, já está no inferno. Minha mãe olhou para ele e disse: nunca mais eu volto aqui. Porque eu que sou mãe, que perdi minha filha, eu a perdoo. Se Deus não perdoa, ele é pior do que eu. Eu fiquei arrasado, porque eu era garoto. Fui para casa e chegando em casa eu disse: mãe, a senhora não vai voltar lá mais nunca. Mas nunca, porque isso não é um Deus, meu filho, é um monstro. Você está com saudade de sua irmã? Sim, senhora. Você a perdoa pelo crime? Ora, mãe, daria tudo para que ela estivesse. E choramos longamente. Passaram-se os anos, muitos anos. Em 1972, minha mãe estava morrendo. Eu já era espírita, havia educado a mediunidade até um certo nível e estava vendo minha irmã desencarnada ao lado de minha mãe. De repente, minha mãe faz um coma e desperta e diz-me assim: Di, meu filho, Nair está aqui ao meu lado. Está me dizendo: mãe, o inferno é um estado de consciência. É a minha consciência que desde 33 anos, castiga-me pelo crime de desobedecer às leis de Deus. Venha logo, mãe, para o seu coração de mãe me confortar. Então eu vi aquela mulher de olhos verdes, linda, 86 anos de idade, olhar para mim, segurar na minha mão e dizer: meu filho, eu vou atender a sua irmã, mas depois eu volto para tomar conta de você e de sua irmã. Éramos os últimos de 13. Ele disse bondosamente: não volte, mãe. A senhora sofreu muito aqui na terra e os guias espirituais me dizem que a senhora vai desfrutar de um lugar de muito conforto. Ela disse: meu filho, o maior conforto de uma mãe é a felicidade dos filhos. Se a minha filha tivesse ido para o inferno, eu ia lutar com Deus e dizer: ponha-me a mim lá. Mas a minha filha deu o reino dos céus. Assim são as mães. Eu virei tomar conta de você. Passaram-se os anos. A partir daquela oportunidade, toda vez que eu viajo, quando eu desperto pela manhã, eu a vejo. Ela olha para mim, sorri e diz-me, perguntando: meu filho, você já orou? Eu digo: não, mãe, estou acordando agora. Então, ore, porque você vai passar o dia inteiro viajando com o sol e não sabe se vai chegar ao entardecer. Quando eu me vou deitar à noite, às vezes exausto, ela aparece e pergunta: Di, você já orou? Eu digo: mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, você vai viajar e talvez não volte ao corpo. Mas isso se tornou habitual. No ano de 1980, ela me apareceu e me disse: meu filho, Nair vai reencarnar-se. Eu disse: mas que bênção! Vai, ela vem para resgatar o crime cometido contra as divinas leis. Eu perguntei: e eu vou conhecê-la? Vai, meu filho, mas não interfira no destino dela. Ame-a, ajude-a. E eu fiquei na expectativa. Uns 4 anos depois, chegou à porta da Mansão do Caminho uma senhora muito debilitada. O porteiro me chamou pelo interfone e quando eu cheguei, era uma senhora afrodescendente com algo sobre os braços e um pano muito sujo cobrindo. Eu então perguntei o que ela desejava. O senhor é o seu Divaldo? Sim, senhora. Eu venho aqui lhe pedir uma caridade. Levante o pano. Eu levantei o pano, era uma menina esquálida, com o lábio leporino bifocal. É minha filha, ela está morrendo, ambas estamos morrendo à fome. E eu me lembrei de Allan Kardec. No lugar, numa civilização em que alguém morre de fome, nós deveríamos ter vergonha de viver nele. Um astro do rock and roll em Portugal fez esta experiência antes do espetáculo dele. Pediu ao encarregado da bateria para ir batendo no tambor neste ritmo durante algum tempo. Depois ele parou e disse: cada momento em que eu bati aqui, morreu na África uma criança com fome.
Em cada segundo morre uma criança com fome. E nós que jogamos comida fora, os países médios e ricos desperdiçam alimentos e em cada segundo morre uma criança com fome. A FAO, que é a Organização Mundial de Alimentos, diz que dentro de 10 anos morrerão 800 milhões de pessoas com fome. Equivale a dizer 80 milhões por ano. Então nós deveríamos ter vergonha de nos dizermos civilizados, éticos, cultos e apresentarmos os nossos títulos universitários. Então, muito bem, eu olho para aquela criança e perguntei como é o nome dela. E a senhora trêmula me disse, Nair. Eu achei curiosa a coincidência. Levei-a para o nosso ambulatório médico, chamei um dos meus filhos médico, e eles estão morrendo, tio Divaldo. Eu perguntei o que é que a senhora dava para ela. Sopa de papelão. Ela é catadora de lixo. Então ela pegava os papelões de restaurantes, lavava um pouco, colocava na água com sal. E aquele caldo ela dava para a menina e para ela. Então o estômago da criança se havia contraído. Então meu filho disse, temos que dar leite devagar. Molhava o algodão no leite, ele passava nos lábios. Ela ia lambendo, passamos a noite toda, o dia seguinte. Começamos a aplicar soro, a aplicar na mãe. Ela não morreu. Não morreu, sobreviveu. Conseguimos uma casinha para a mãe. Coloquei-a em nossa creche. Depois em nosso jardim de infância. Ela era feinha. E eu dizia brincando, você vai ser Miss Feiura. Porque nos Estados Unidos tem tudo, tem Miss Abóbora, Miss Tomate, por que não Miss Feiura? Ela sorria e era fanhosa, tinha muita dificuldade de enunciar palavras. Certo dia ela estava com 4 anos e eu passei no jardim de infância. Nós temos módulos, a janela é muito baixinha para que eles possam pular. Quando eu fui passando, ela gritou, Didi! E eu parei, porque na terra somente Nair, minha irmã, me chamava Didi. Ninguém em nossa casa, ninguém em lugar nenhum. Eu parei e olhei para ela sorrindo, dei adeus. Ela, Didi, espere por mim. Correu, passou pela porta, deu um pulo, eu abracei, eu me sentei no meio fio do asfalto e ela disse-me assim, Didi, eu sou Nair. Eu digo, eu sei que você é Nair. Eu sou Nair, a outra, a que morreu. Eu digo, não estou entendendo. Ô Didi, Nair morreu, sou eu. Eu olhei e disse, mas eu não estou me lembrando. Ela fechou e disse, está se lembrando sim. E adormeceu nos meus braços. Era a evidência da reencarnação. Quando ela completou dois anos mais, aos 6 anos, estava no meu colo. Quando ela passou a mão no meu rosto, sentiu a barba e disse assim, Didi, eu vou morrer logo? Eu disse, vai, meu bem. Por quê? Eu disse, porque você foi suicida. Então você veio completar o tempo que você usou mal. A divindade está lhe dando a honra de viver os anos que você furtou. E morrer dói, eu digo, quando nós nos matamos dói, mas quando não, não sentimos nada. 8 dias depois, ela morreu com uma pneumonia bilateral. É difícil descrever a dor, a ausência, o sofrimento da sua mãezinha material e o nosso sofrimento. 2 anos depois, minha mãe volta e me diz, meu filho, Nair vai voltar. Vai voltar agora com as características saudáveis, porque ela já resgatou a dívida perante a lei divina. E eu vou conhecer? Vai. Então mais tarde eu encontro num dos casebres que nós visitamos nos sábados à tarde, quando eu estou em Salvador, numa cesta ao lado de um chiqueiro, uma menina linda. Aí eu digo, meu Deus, será? A menina estava muito mal cuidada. E eu perguntei à dona da casa, é sua filha? Ela disse, não, esse traste jogaram aí.
e eu estou tomando conta porque ninguém quer. Eu disse, pois eu quero. A senhora me daria? Ela disse, dou, pode levar, é até um favor que o senhor me faz. Eu digo, não, não é assim. Vamos ao juiz de menores, vamos fazer a documentação, nós temos um lar, faremos o termo de guarda e responsabilidade, e eu tomarei conta dela. Levei-a, e depois de um daqueles banhos básicos, que a pessoa tira até o perispírito com um caco de telha, ela se tornou bonita, e eu disse, minha filha, você vai ser a rainha da beleza do bairro do Pau da Lima, mas vai ser rainha também. Ela está agora com 11 anos e ainda tem o mesmo nome pela terceira vez. A consolação que a reencarnação nos dá. Ela errou, mas tem o direito de reabilitar-se. Cometeu o crime, veio, ela própria pagou. Deus não lhe cobrou nada. Ela reabilitou-se, aprendeu que a vida é o maior dom. Então veio a doutrina espírita, e a reencarnação é a base para explicar os nossos sofrimentos. A certeza de que aqueles que morreram nos esperam. O que é que agora acontece? Esta revolução da violência, e nesta revolução da violência estamos fazendo a transição do mundo de provas, de expiações, para o mundo de regeneração. Amanhece dia novo. Esta é uma aurora de bênçãos, quando a dor fugirá da terra. Já estão reencarnadas centenas de milhares de almas nobres. É só abrir o Google, ou outro programa de televisão, e ver as crianças geniais na música, na matemática, nas artes variadas, na ciência, falando de uma nova era. Estamos entrando numa era nova de bênçãos, que é o reino dos céus. Há severos espíritos nobres, que está havendo uma mutação dos nossos genes, como houve no passado, por ocasião dos visitantes de capela, para que o corpo do futuro possa resistir às enfermidades de natureza degenerativa. No porvir, não teremos mais o Alzheimer. Não é fantasia, é ciência. Não teremos mais o transtorno do Parkinson. Não teremos mais a esquizofrenia, as deformidades. E por quê? Porque os maus serão exilados da terra. A tradição religiosa católica e protestante diz que os maus irão para o inferno. É verdade, mas não o inferno perpétuo, não o inferno que fica embaixo, porque não existe embaixo nem em cima, já que estamos no infinito, mas o inferno da consciência, como assevera Allan Kardec no seu livro. Então está amanhecendo era nova. Nunca houve tanto amor na terra como hoje. Nós vemos as manchetes de jornais, os jornais internacionais que nos desanimam, mas eles ocultam gestos de beleza, os sacrifícios. Acompanhamos vários trabalhadores anônimos que saem conosco pela periferia de Salvador, salvando vidas, arrancando jovens da desintegração pelo álcool, da intoxicação pelas drogas aditivas, as meninas equivocadas, os lares desajustados. Estamos nas ruas com o movimento Você é a Paz. Lançamos em Paris, em Londres, em Zurique. Lançamos em 84 cidades do Brasil. Lançamos na ONU no ano passado. Lançamos em Washington. Estes são dias novos. Cada um de nós é o mensageiro da esperança. E nesta notável Belém do Pará, de 400 anos apenas, uma garota em plena adolescência, nós teremos a ocasião, em breve, esse breve espiritual, de ver uma sociedade justa, na qual a dor fugirá envergonhada. Então o Espiritismo nos traz esperanças, dá-nos consolação, alarga as portas da verdade e mostra que o céu é um estado de consciência tranquila. O inferno
é um estado de consciência de culpa. Aquele que está de mal consigo mesmo carrega o inferno nos seus neurônios cerebrais, os seus demônios íntimos, esses arquétipos atormentantes das falhas, do remorso, da culpa, da inveja. Mas graças a Deus a ciência está colaborando largamente, a psicologia, utilizando-se de amor-terapia, utilizando-se do Evangelho de Jesus para a depressão. A depressão atinge níveis insuportáveis. A ONU, ou melhor, a Organização Mundial de Saúde assevera que no ano 2025 a maior causa-morte será suicídio pela depressão. Hoje está em terceiro lugar. Então nós podemos mudar de vida lendo uma parábola. Podemos contribuir com as ciências, a ciência tradicional, a homeopatia, as outras medicinas paralelas, e uma mudança de pensamento interior pelo bem, a prática do amor, da solidariedade. Sejamos nós aqueles que temos a coragem de amar. Se alguém nos ofende, problema dele, mas quando nós ofendemos, problema nosso. Se alguém não gosta de nós, esta é uma questão que diz respeito a ele, não a nós. Então nós deveríamos cuidar de preservar os nossos valores. Este congresso, ao abordar as esperanças, as consolações e o amanhecer de uma nova era, objetiva fazer que este mundo novo já se estabeleça em nossos corações, porque não há governo que possa manter a paz íntima, a paz da família, a paz dentro do trabalho, a paz no lar. Esse trabalho é nosso, exclusivamente nosso, e é por isso que aqui estamos joviais e juvenis, cantando as glórias inacessíveis daqueles dias que eram semelhantes a estes dias em que nasceu Jesus, e destes dias que abrem a cortina de luz para que se reencarnem os espíritos nobres, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, esses que abriram a história para outras páginas, São Jerônimo e tantos outros como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, os apóstolos da mediunidade, para que cada um de nós seja uma ponte entre o mundo propínquo e o mundo longínquo. Ao invés de sermos paredes que obstaculizam o passo, que nós sejamos pontes de amor, que o sorriso substitua a carantonha, que a agressividade ceda lugar à fraternidade. Contava há pouco, amigos, que eu vi Madre Teresa de Calcutá em Londres chegar ao cais, apertar a mão de um mendigo, o homem que estava ali deitado, que não tinha teto nem nada, e ele logo começou a chorar, porque aquela senhora baixinha, 1,55 m, foi apertar-lhe a mão e perguntar: está precisando de alguma coisa? Ele ficou estático, e quando ela saiu chorando, ele disse: meu Deus, é a primeira vez que alguém me aperta a mão nos últimos 20 anos. Com um aperto de mão, ela tornou aquele homem invisível, aquele mendigo, no cidadão. Então a gentileza deve ser para nós o primeiro passo, a primeira caridade. Ser gentil, sorri mais. Sorriso é saúde. Quando nós enfezamos, nós contraímos os nervos. Quando nós sorrimos, nós movimentamos apenas 3 nervos da face. A contrariedade produz toxinas em nossos neurônios que nos envenenam, que nos somatizam. Mas a esperança, a certeza do amor de Cristo deu-nos vivacidade, alegria de viver. E se a morte chegar, que seja bem-vinda, porque ninguém vai ficar para a semente. Todos vamos morrer. Só que mudaremos de vida e iremos cantar: bem-aventurados aqueles que forem fiéis até o fim, porque eles ganharão o reino dos céus. Então amanhece, dia novo, preservemos a esperança, contemos com o consolo da verdade,
Não entremos neste tormento das crises, porque só existe uma crise, é a crise moral da criatura humana. Se a criatura humana está em crise moralmente, onde ela estiver, ela gerará desconforto. Desta forma, nós que temos a honra de participar destes 3 dias, digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que alfabetiza, que legisla, pela voz que o teu nome profere com doce unção, pela minha faculdade de falar. Deixa-me àqueles mundos eu cantar, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado pela minha audição. Posso ouvir a voz do povo que canta do morro na praça, a voz do boiadeiro, a música dos imortais, que se ouve uma vez e não esquece jamais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois de sofrer, eles voltarão a sentir. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de psicografias, de poesias, de cirurgias, mãos de simpatias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Mas não é importante que esse lar seja uma mansão, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, porque eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.